que hoje, no Dia da Nutricionista, a gente tem o prazer de receber aqui a Lígia Vieira Carlos, que é nutricionista, a quem eu já até desejei parabéns pelo dia de hoje, representando aí todas as nutris que vêm aqui no programa. É verdade, querida, super obrigada. E a gente está falando sobre alimentação, até nós brincamos, eu brinquei com a Lígia, falei, Lígia, olha isso aqui, donut, açúcar, mas nem tudo precisa ser proibido. Exato. Mas a gente tem que aprender a entender como equilibrar tudo isso, porque aquilo estava uma delícia, mas todo dia que não poderia. Exatamente, Rita. Não tem mal nenhum da gente se permitir, né, se alimentar, sair um pouquinho da rotina. Só que a pergunta é sempre quando e quanto, né? Então a gente sempre tem que avaliar isso. Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém todos os dias. E esse é a grande palavra para a gente pensar em prevenção. Porque a gente vai perceber que a gente começa a adoecer quando a gente começa a nos permitir todos os dias a comer coisas gostosas e que nem sempre são tão saudáveis. Então, essa questão da constância e da frequência é que nos adoece. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de comer doces, não consegue ficar sem o doce no café, no almoço, no jantar e ainda antes de dormir vai lá e... Ou seja, isso seria um excesso do doce, o excesso do açúcar. Exatamente, seria o excesso do açúcar. Entretanto, o papel do nutricionista é entender quais são as suas preferências, quais são os seus hábitos, dentro do seu histórico clínico, né, dentro do seu histórico de doenças, e desta forma tentar te ajudar a minimizar os prejuízos, os possíveis prejuízos que a gente pode ter se a gente fizer essa frequência. Então, na verdade, a gente tem várias estratégias que a gente acaba trabalhando no dia a dia para orientar o paciente e a gente conseguir, né, sanar, vamos dizer assim, tudo que é importante para ele dentro dos hábitos dele, sem sofrimento e também não colocá-lo em risco. Então, é possível, a gente precisa ter, né, aí um conhecimento muito específico da rotina, dos hábitos alimentares, do quadro patológico para a gente poder fazer esses ajustes, mas então, é quando possível. você começa a perguntar para a pessoa, como é seu café da manhã, seu almoço, o que você mais gosta, que você não gosta, não é que você quer saber da vida da pessoa, a pessoa vai fazer, mas por que está me perguntando tudo isso, não é assim? Exato. Na verdade, é para traçar o perfil alimentar daquele paciente. É isso mesmo, Rita. Na verdade, brincando aqui, né, não é que a nutricionista é tão curiosa assim que é bisbilhotar tanto a sua vida. Na verdade, é uma rotina que a gente chama de recordatório alimentar, dentro da anamnese, que é toda essa avaliação que a gente faz para conhecer os seus hábitos, quantificar o que você tem consumido e adequar de acordo com os excessos. Então, é para conhecer e para poder conduzir. Bom, você reservou 3 temas para nós já começarmos a falar, e o primeiro deles? Oncologia, câncer, nutrição na prevenção do câncer. Aí a gente pensa, mas o câncer pega até criança, adulto, pessoas idosas, não escolhe idade. Verdade. Mas é possível prevenir o câncer? É possível, e a alimentação é uma das maiores aliadas. Hoje, Rita, a gente costuma dizer que quando a gente fala de oncologia, de diagnósticos oncológicos, de 10 a 20% eles são acometidos pelas questões hereditárias. Então, isso nos faz refletir sobre o quê? Os outros, né, 80, 90, 100% são oriundos do quê? São dos nossos hábitos alimentares, são das nossas rotinas, são das nossas escolhas. E isso envolve não só os hábitos, mas também a questão da atividade física, de algumas atitudes, de alguns alimentos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Bom, e nós temos uma primeira tela que a gente vai mostrar, e eu quero você de casa acompanhando e entender o que como deve ser essa alimentação, então, na prevenção do câncer. Isso mesmo, Rita. Quando a gente fala de alimentação e prevenção do câncer, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem algumas diretrizes que a gente vai orientar esse paciente, que a gente vai avaliar e ajudá-lo nessa adequação para a gente poder minimizar o risco, né, de desenvolver o diagnóstico oncológico. E quando a gente fala dessas diretivas do INCA, a gente está falando de todas as doenças oncológicas, tá? A gente não está falando sobre mama especificamente, sobre colo retal especificamente, a gente está falando sobre todos os diagnósticos oncológicos. Então, o primeiro deles aí,
e até um dos mais citados é essa questão do controle do peso. Então, quando você para analisar essa questão do controle do peso e a gente traz aí referenciado que o índice de massa corporal, que é um cálculo simples, viu, Rita, que a gente faz mediado pelo peso atual da pessoa, dividido pela altura ao quadrado dela, aquele resultado que dá desse cálculo, ele tem que ser inicialmente de 20 até 25, pensando em saúde global, pensando em prevenções de doenças. E aí, nesse sentido, envolve essa questão dos nossos desejos e dos nossos hábitos, porque você vai perceber que no transcorrer da nossa conversa sobre oncologia, sobre diabetes, sobre dislipidemias, que o grande problema é o peso, a obesidade ou sobrepeso. Então, essa questão de sair fora do que nos é recomendado, né, de acordo com as nossas características, é o que acaba nos adoecendo. É o centro de todas as doenças e a prevenção de todas as doenças. E aí a gente tem outras questões que já são bem debatidas, que já são bem conhecidas, como, por exemplo, a questão da atividade física, que para a prevenção do câncer a gente orienta em média de 100 a 120 minutos por semana. 100 a 120 minutos por semana. Exatamente. Então, só aquela caminhadinha, só uma ida até a academia ou uma aula de pilates de 30 a 40 minutos não vai nos ajudar na prevenção. Pode nos ajudar em outros fatores, né? Questão emocional, questão física, estresse, mas não na prevenção. A gente vai precisar prolongar o exercício físico um pouquinho mais. E aí, nesse sentido, a gente tem outras orientações, né? Como, por exemplo, essa questão que as pessoas sempre me questionam. Mito ou verdade sobre a carne vermelha? Verdade. A carne vermelha sozinha, ela não causa câncer em ninguém, mas o excesso dela pode te predispor a riscos. E então, de modo educativo, o recomendado seria que a gente ficasse ali, né, em mais ou menos 500 gramas por semana. Tratando-se de Brasil, tratando-se da população Só o churrasco do fim de semana já vai 1 quilo e tanto. Por isso que a gente tem que se atentar, Rita. Porque quando a gente fala do famoso churrasco do final de semana, ali, inicialmente, a gente já calcula por cabeça, por pessoa, cerca de 300 gramas. E qual que é o mal do brasileiro? A gente inicia a semana e ao invés da gente revezar com outros cortes, então pensar no ovo, pensar no frango, pensar no peixe, as pessoas falam, bom, vamos fazer um bife, vamos fazer uma carne moída, vamos fazer uma carne de panela. E aí a gente está, de novo, consumindo carne vermelha. Então, o problema não é a carne vermelha, é o excesso dela. E aí, nesse sentido, a gente tem bebidas alcoólicas, o combate ao fumo, até mesmo essa questão da amamentação, que aí, nesse viés de prevenção de doenças oncológicas, acaba entrando muito especificamente no câncer de mama. Então, se puder amamentar, é um fator protetor, porque nem todo mundo consegue ou pode. Então, assim, a gente tem inúmeras recomendações que só o nutricionista especialista, né, em oncologia pode trazer um viés mais assertivo e mais específico sobre tudo isso. E nós temos, na continuidade dessas suas orientações, uma outra tela que eu quero que o pessoal de casa leia e a gente vai entender na sequência quais são estas orientações que são tão importantes e, por incrível que pareça, simples de serem mudadas no seu dia a dia, mudados os hábitos, né? Você falou uma palavra-chave, Rita. A maioria dos cânceres, eles são preveníveis. E eles são preveníveis com mudança de hábitos. Então, o que acontece? Eles são preveníveis e se eles forem diagnosticados imediatamente, né, precocemente, ou logo no início da doença, eles podem ser até curáveis. Então, tudo depende do quê? Da prevenção mesmo, da gente investir no nosso autocuidado, da gente tirar um tempinho, da gente se olhar melhor, da gente fazer os nossos exames, da gente parar no meio de toda essa correria e desse estresse e se atentar que isso é necessário. Perfeito. E nós não vamos falar só sobre isso, porque você trouxe alguns assuntos bem interessantes. O nosso tempo é curto, nós Sim. temos que condensar, né, compilar tudo, um pertinho do outro, uma informação, mas o mais importante é que a gente entenda que hoje as dicas são de prevenção. Então, você quer emagrecer? É só o menor, na pirâmide, é o menor pedacinho da pirâmide, porque emagrecer é uma consequência, mas as pessoas não se preocupam na alimentação para qualidade de vida e prevenção de doenças. Pensa só na dieta para emagrecer. Exatamente. Né? Agora, é possível conciliar tudo isso? É possível. E ainda emagrecer? Exato, porque como você disse,
Na medida que a gente vai melhorando os nossos hábitos, como consequência, a gente vai emagrecendo, a autoestima vai aumentando, a gente vai se gostando e a gente vai reinvestindo em nós mesmos. Então é só começar que daí tudo vai dar certo. Perfeito. Agora, a gente falou do açúcar, né, que é um vilão realmente contra a saúde. O diabetes, necessariamente, ele não vem só do excesso de açúcar. Tem a hereditariedade, tem N coisas que levam a pessoa a ter um diabetes. Como funciona para a nutricionista essa orientação? Então vamos lá, Rita. Você falou algo também muito importante. É necessário que a gente desmistifique isso, né? Então, assim, o diagnóstico de diabetes é um diagnóstico que a gente desenvolve, a gente não pega. Então, às vezes o paciente chega para a gente e fala, não sei como que eu peguei diabetes. Diabetes a gente não pega, a gente desenvolve. Por questões, né, que podem estar correlacionadas à questão hereditária, mas não é somente sobre isso. Então, a gente percebe que, assim, a partir dos 40 anos, a gente já tem um maior risco, uma maior incidência para o diabetes tipo 2, que é aquele que a gente controla com alimentação, com dieta e com medicamentos. Já o diabetes tipo 1 é aquela pessoa que precisa fazer uso da insulina e que normalmente desenvolve esse diagnóstico na primeira infância. Então, a maioria das pessoas, elas têm diabetes tipo 2, que foi desenvolvido no decorrer dos anos, a começar de quando a gente começou a ganhar um pouquinho mais de peso, quando a gente começou a se descuidar, comer de modo mais errôneo e assim sucessivamente. E o problema maior não é somente o açúcar, porque às vezes as pessoas falam, mas eu nem gosto de doce, como que eu desenvolvi? Então a gente tem que ter a visão e a percepção que mais do que o açúcar, o carboidrato, a gordura, no seu metabolismo, em algum momento eles vão se transformar, né, em açúcar e vai nos predispor a riscos aumentados para o diabetes. Ou seja, a pessoa pode não comer, não gosto de doce, como eu, não gosto de nada, de açúcar, café, chá, suco, tudo sem açúcar. Mas, por exemplo, as pessoas falam como eu, não como, mas depois como muito macarrão. Isso. Eu cortei o macarrão da minha vida, mas come muito pão, macarrão. Isso. Quer dizer, ou seja, isso no organismo dessa pessoa, mesmo que ela não coma açúcar, ela vai ter açúcar em excesso por conta desse monte de carboidrato? Perfeito, super bem observado. Então, às vezes a gente vê uma pessoa mais magrinha, né, uma pessoa que está até mesmo dentro do peso, ou uma pessoa que não é muito ligada ao doce, mas que tem um consumo exacerbado de carboidrato. Então, é um candidato à questão do diagnóstico do diabetes. Então, não é só a questão do açúcar, e tem também a questão do funcionamento do nosso próprio organismo, né, do nosso pâncreas, nessa questão da liberação da insulina. Então, é importante que as pessoas façam uma alimentação balanceada, porque o balanço de todos esses nutrientes que a gente costuma orientar e ensinar vão regularizar os nossos níveis hormonais, associado à questão genética, associado à atividade física, para fazer a prevenção. No caso da hereditariedade, mamãe teve, vovó teve, a pessoa já deve ficar esperta e já começar a mudar os seus hábitos para evitar. Então, é possível evitar também que o diabetes chegue, mesmo sendo dentro do quadro de hereditariedade? Sim, por quê? Porque hoje os estudos mostram que se você tem pai e mãe, por exemplo, que são diabéticos, você tem um risco de 25%. E os outros 75% são oriundos dos hábitos alimentares. Então, ganho de peso, essa questão do excesso de carboidratos, essa questão dos açúcares refinados, baixa ingesta de fibras, baixa ingesta de proteínas, e aí é uma reação em cadeia mesmo. Então, há possibilidades de prevenir e é o que a gente está fazendo e faz nos consultórios aí para poder ajudar a população. E olha, a gente está falando aqui da vida adulta. Você que já passou dos 20. E tem muita gente que passou dos 20, que como eu, que está aqui assistindo. Mas a gente tem que pensar que hoje a facilidade dos alimentos processados, dos fast foods, né? Que as crianças estão sofrendo bastante com isso. Ou seja, serão adultos propensos a várias doenças que nós estamos falando aqui hoje. Exatamente, Rita. Nós estamos falando de um ambiente obesogênico. É quando nós, né, pais, acabamos, assim, por colocar essa criança, por colocar esse adolescente num ambiente que, embasado nos nossos hábitos, vai influenciar nos hábitos deles. Porque quer queira, quer não,
a questão da alimentação na primeira infância, ela é 100% influenciada pelos pais. Então, assim, né, a gente brinca, a criança não vai até o supermercado comprar. A criança não conhece o doce, o sabor do açúcar até que a gente apresente. Então, por exemplo, eu tenho um filho que vai fazer 7 anos, até hoje ele não conhece o que é refrigerante. Vive muito bem sem, sabe o que é, mas nunca consumiu e não me exige isso. Então, tudo vai da educação nutricional, que vem desde a amamentação, desde a gestação, desde os primeiros meses de vida. Mas é sacanagem, né? Não contra refrigerante, porque eu sou contra refrigerante também. Eu acho que, quando eu, às vezes eu vejo pais colocando refrigerantes na mamadeira. Isso mesmo. Eu fico pensando, eu falo, Gil, ela tá dando uma bomba para essa criança. Dá um desespero, dá vontade de ir lá tirar aquela mamadeira da mão da criança. Porque a gente sabe que vai fazer mal, pelo excesso de açúcar que tem no refrigerante. Isso mesmo, Rita. E a gente tem que pensar na longevidade dessa criança, porque se ela foi apresentada a esses componentes já logo na primeira infância, vamos pensar em 10, 20, 30, 40, 50 anos após essa data, ele está exposto. Então, ele é um adulto mais propenso a desenvolver todas essas doenças que nós estamos falando, que são preveníveis, que são curáveis e que tudo depende dos hábitos alimentares e frequência. E nós temos uma tela falando sobre o diabetes, até vou pedir a Marina que disponibilize para nós, porque aí você de casa também vê, né, que são as dicas para o controle do diabetes. Porque aí você está ouvindo e vendo. Então, aí o seu cérebro vai registrar muito mais. Então, primeira coisa, parar de beber e fumar. Quer dizer, esses dois fatores, todos os médicos que sentam aí para o nosso bate-papo dizem a mesma coisa. O câncer, o diabetes e tantas outras doenças são oriundas, basicamente, se o paciente for fumante, um tabagista, né? Ou que tem aí um consumo excessivo de álcool. Exatamente. As incidências, elas aumentam muito quando a gente percebe que o paciente faz uso, né, desgovernado ou fora do que seria o mínimo aí ou o máximo recomendado. Então, acaba sendo assim a raiz de diversas doenças. E aí você vai perceber que na nossa conversa, uma coisa vai amarrando a outra. Então, quando a gente tem, por exemplo, a glicemia alterada, a gente acaba puxando também, não em 100% dos casos, mas essa questão do painel lipídico também. Então, aí vem na próxima questão, que é essa questão do colesterol, do triglicerídeo, e aí todo esse entorno leva a diagnósticos dessas doenças. Então, assim, são pontos chaves para a prevenção de qualquer tipo de diagnóstico. E olha, a lista está aí, você está vendo, né? Deixamos de falar alguma coisa importante, porque também controlar o colesterol. Mas tem pessoas que falam assim, mas gente, eu não como nada, eu não como fritura, o meu organismo produz o colesterol ruim. Uhum. E na verdade o organismo produz mesmo colesterol, então o fígado produz colesterol. Porém, a quantidade de colesterol que o nosso fígado produz é em quantidades suficientes para as nossas funções vitais. Aí tem a questão da alimentação, de alimentos que são ricos em colesterol, que é o famoso colesterol exógeno, que vem de extra, vem fora do nosso corpo, que junta com o que a gente produz e acaba exacerbando, acaba realmente ficando aumentado. E aí dentro dessas frações, que você até comentou do colesterol ruim, quais são os prejuízos que a gente pode ter? Todos os tipos de doenças cardiovasculares, então risco, né, cardiovascular, infarto, derrame, AVC, porque essa questão do painel lipídico, do colesterol, do triglicerídeo, pode ocasionar um processo que a gente chama de aterosclerose, que é o entupimento das nossas veias e das nossas artérias. E uma vez que a gente tem o entupimento, não tem fluxo sanguíneo, é onde acontecem esses diagnósticos. Então, assim, de novo, é o controle, é a moderação do que a gente está consumindo para não levar a esses quadros. Então, não é deixar de comer. Exato. É regular tudo isso, saber quantas vezes por mês, não é nem por semana, viu, gente? É quantas vezes por mês que a gente vai na sua programação falar, bom, já faz tanto tempo, então nós vamos comemorar o aniversário da criança, etc. Vai aí sem peso na consciência. O problema é a regularidade desses alimentos, frituras, doces, muita carne e etc. Todos os dias é que vai trazer várias doenças para nós. É isso, Lígia? É isso mesmo, Rita. A gente acaba se rendendo, né, na correria do dia a dia, no estresse. Então, a gente percebe pelo aquele recordatório que algumas famílias falam, olha, no meu final de semana foi corrido, eu não vou cozinhar,
meu fogão fecha, né, na sexta-feira. E aí, na segunda-feira, teve um imprevisto, passa no fast food, pega uma comidinha rápida. Na terça, não se programou, não tirou uma carne, né, ou um alimento para descongelar, pega um alimento congelado. Na quarta, ai, olha, eu tô cansada, já é quarta-feira, vamos ligar e vamos pedir uma pizza. E com isso, as pessoas não se dão conta que cada dia mais a gente só tem, né, consumido produtos enlatados, embutidos, conservantes, que vai transcorrer em todas essas doenças e muitas outras também. Então, é a gente parar um pouquinho para analisar, começar com pequenas situações, como você falou. Então, vamos colocar uma vez por semana? Então, esse é o nosso limite. Se a gente come toda semana, então vamos evoluir para uma vez a cada 15 dias? E assim sucessivamente, a gente vai conseguindo não deixar de comer o que nos apetece, o que a gente gosta e também não se colocar em situações de risco. Conversamos com Lígia Vieira Carlos, nutricionista, hoje falando para a gente sobre essa alimentação balanceada, o quanto promove qualidade de vida e prevenção de doenças. Lígia, obrigada por estar comigo. Eu é que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com você. Foi uma delícia estar, né, gente? Fala a verdade, olha que delícia a gente conversar sobre coisas que vão trazer saúde para nós.